sempre fui muito arrojado, sempre fui muito... Eu tenho um lema na minha vida que é assim, ó, sinal da cruz e pau na máquina. Uau. Né? Então, por que sinal da cruz e pau na máquina? Turma, anota essa aí. Essa é boa. Sinal da cruz e pau na máquina. Cara, Então, assim, eu sempre brincava, né? Cara, psicólogo de pobre é Deus, né? Então, vá lá nele. Vá lá. Que jeito, cara. Pera um pouquinho, cara. Não dá pra esperar a gravação disso, não, irmão. Pera aí só um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Fala, turma! Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez ao nosso podcast Eu Negócio. Nós vamos parar de ficar falando Eu Negocio até quando, Robledo? Quantos episódios a gente vai ter que fazer para parar de falar Eu Negocio? E ficar dando explicação para todo mundo. Até a gente aprender a sorrir pra dentro. Sorrir pra dentro. E se você não aprendeu a sorrir pra dentro, eu sugiro você voltar no episódio anterior e dar uma olhadinha lá. A nossa convidada do último episódio, ela ensinou a gente, né? Fizemos aqui um grande exercício para sorrir pra dentro, aprender a sorrir pra dentro. E tem mais um. Quando você fizer esse exercício, entra aqui nos comentários desse vídeo e fala como é que foi a experiência. Vai ser bom, hein? Não é? Vai ser demais. Vai ser bom. A gente até fez uma experiência aqui. Não, vamos falar disso. Eu não sei se ficou bom, não, cara. Claro que não. Óbvio que não. Eu não sei. Tem dúvida ainda? Você tem dúvida? Não, eu gostei. E eu queria muito... Hoje nós temos um convidado especial, hein? Convidado Especialíssimo. Sabe que o meu sonho de criança é... Cara, andar de Titã, velho. Andar de Titã. Eu queria muito ter uma Titã. Mas tudo que eu podia era ter uma Jog. Olha lá. Uma cinquentinha. E mais do que isso, esse não é meu sonho de criança. Meu sonho de criança é poder pegar uma empresa, começar uma empresa do zero, vendendo, andando de Titã assim, mas poder depois de alguns anos, depois de ter quase 600 funcionários, quase 600, né, Ricardão? Sim, quase 600. Quase 600 funcionários, poder vender essa empresa, ficar rico e vir pro podcast de Boné, irmão. Aí fechou. Aí sim. Aí fechou, meu parceiro. Bicho, você sabe exatamente quem trabalha e quem tá só desfrutando. E tem mais um. Quando eu falei com ele, essa gravação, ela tá acontecendo, esse momento tá acontecendo no momento que ele ia passear, tá? Ele ia passear. Eu falei com ele, ele falou assim, cara, deixa eu ver o que eu tenho na agenda. Eu vou pra fazenda, depois eu vou pra tal lugar. Eu falei, cara, olha o compromisso do cara. Olha o compromisso. É a vida que eu sonhei pra Deus. Andar de Titã eu não sonho, não, mas vender uma empresa milionária depois de alguns anos de ter construído aí uma história, uma trajetória, é para poucos, né, Ricardão? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço a todos pelo convite. Sinto lisonjeado por estar aqui, né? E esse tipo de conversa assim é conversa de quem ficou milionário, lisonjeado e tal. O cara ficou rico, um prazer errado. O cara tem um repertório rebuscado, se sinto lisonjeado. Na verdade, isso é o meu juridiquês ainda, né? Porque a minha formação é direito, né? Direito? Minha formação é em direito, né? Então, o fato de ser formado em direito, a gente acaba então, trazendo esse histórico, né? Com devida vênia, doutor. Não começa com isso, não. Começa com isso, não. Nós vamos abrir outra história. A minha formação é em direito. Sou bacharel, não sou advogado. É isso aí. Vossa Excelência não pode falar um negócio desse. Mas você ainda continua gostando de moto ou essa paixão passou? Essa paixão ainda não passou. Eu ainda adoro. A motociclismo é uma coisa que eu adoro, que eu gosto. Hoje não ando de moto. Né? Ele veio de mobilete, inclusive. Ele veio de mobilete, lá fora. Depois que você passa a ter filhos, você começa a mudar as suas prioridades e seus gostos. Né? Então a gente sabe que moto é muito legal, né? Você sentir essa liberdade que a motocicleta te dá, mas, consequentemente, muito perigoso. Né? Então, por isso, hoje eu não ando de moto. E qual que é essa relação? Essa minha relação... Bate o microfone, não, meu diretora. E qual que é essa relação entre a moto e essa jornada que você teve até você chegar nesse momento que você está hoje? Então, essa minha história ela é bem interessante e é uma história que eu gosto de contar, não só em oportunidades como essa, mas porque me faz lembrar de onde eu vim, né? Então, a minha história realmente ela começa em cima de uma motinha preta, uma Titanzinha, na qual eu tenho até hoje. Né? Você tá brincando. Tenho essa moto até hoje. E é muito bacana eu poder olhar para ela, né, e lembrar dessa minha história, mas não desejar mais voltar a sentar nela, né? Então eu tenho ela como realmente esse ponto de partida, onde eu comecei a minha história, né? A minha história ela veio
justamente dessa oportunidade de ter essa moto e me ingressar no mundo de vendas. Então, a minha formação ela é direito, conforme falei no começo, só que eu desisti do direito, faltando 6 meses para poder formar. Uau! Coisa de empreendedor, quer ver? Desisti de trabalhar no direito. Eu terminei a faculdade, mas o direito não era para mim. Eu trabalhava num grande escritório de advocacia e todo esse mundo do direito, ele não me encantou, porque acabava que a gente desviava bastante aí do curso, né? Eu falo que o grande culpado disso é minha mãe que me deu berço, né? Aí é bravo. Então, culpa da sua mãe. Então não tem jeito. Tem que ser preocupado, né? E acabei que me enveredei no mundo de vendas. Eu acho que é muito bacana eu lembrar desse momento, porque quando eu saí do direito, eu fiquei uns 3, 4 meses sem saber o que fazer, porque eu fiquei no direito durante 7 anos da minha vida. Comecei a trabalhar com meu primo, que era juiz classista, e fiquei ali auxiliando ele nesse momento. E quando trabalhando com meu primo, olhando para esse mercado, né, eu falei, cara, eu quero fazer direito, porque eu vi a galera ganhando muito dinheiro, né, e eu tinha um objetivo desde muito novo de ficar rico. Então, um objetivo muito nobre. Conseguiu, né? Excelente objetivo. Conseguiu. Então, olhando para aquele mercado ali, eu falei, cara, direito é o lugar, é onde eu vou me ingressar. E quando eu saí desse mundo do direito, eu fiquei um pouco perdido, totalmente sem saber o que fazer. E eu tenho um grande amigo, né, que é o Regis, que eu conheço há 40 anos, eu estou com 43 anos, eu conheço ele há 40 anos. Uau. E ele, de forma muito doida, pegou um cheque aí do pai e foi lá em Juazeiro do Norte, comprou um caminhão de sandália. Uau. E bateu lá na minha porta, né, e falou, porra, bora vender comigo? Eu falei, cara, não sei vender. Ele falou, cara, tu sabe vender, velho. Você só não sabe que você sabe vender. E eu falei, tudo bem, então, você né? Tá falando, tá tudo já que certo. Você tá falando, cara, tô fazendo nada, né? Tô fazendo nada. Tô aqui totalmente perdido, tentando me achar. E aí foi quando ele falou, bora vender, cara. Eu tinha uma pastinha preta de couro, a minha motinha preta, e eu andava totalmente social, porque eu vivi 7 anos dentro do direito. Então tinha calça social. Mas a motinha era essa que tá lá. A motinha é essa. Mas você não comprou ela para vender essa Não, era moto minha de locomoção mesmo. Era um veículo de transporte. De ir para a faculdade, para o trabalho. Gravatinha, terno. Gravatinha, camisa social, calça social. E eu fui vender sandália desse jeito, cara. Eu fui vender sandália desse jeito, com calça social, camisa social, uma minha pastinha de couro cheia de chinelo. E coloquei nessa motinha e fui para o mercado, né? A gente rodou juntos, né? Ele me explicando como é que seria essa dinâmica dessa venda dessas sandálias. E aí eu passei a vender sozinho e foi muito engraçado, porque quando eu chegava nas periferias, eu chegava nesse formato. Muitas das vezes o dono, ele escondia atrás do balcão, ele corria, porque eu parecia oficial de justiça. Cara, meu Deus do céu. Foi muito engraçado. Sabe, eu falava assim, tipo, né, o que está acontecendo? Agora? Eu era literalmente caracterizado um oficial de justiça, com uma pastinha de couro e totalmente social. O cara nunca vai pensar que eu estou vendendo chinela. Então, a hora que eu percebi tudo isso, falei, poxa, vamos comprar uma calça jeans, né? Vamos ficar uma coisa mais leve. Mais amigável. Mais amigável. E foi bem bacana, porque nós vendemos esse caminhão em 45 dias. Uau. E a partir daí ele estruturou uma distribuidora e evoluiu. E você vendia para as lojinhas de periferia? Loja de periferia. Só não conseguimos vender mais uma segunda carga porque a tinta da sandália só estava no pé dos consumidores. Mas deu tudo certo. Nossa, Você tá brincando. É porque a marca, a chinela deixava pegadas. Deixava pegadas, boa. Justamente. Então, minha vida de vendas, né? Eu estava escutando o podcast anterior e ela falou algo bem interessante, né? Até hoje eu sou vendedor. Então, a partir do momento que eu já era vendedor sem saber que eu era vendedor realmente. E agradeço o Regis por ter mostrado essa minha veia que eu não sabia, né? Então, eu vivia de atendimento, eu era muito bom em atendimento, eu conseguia realmente ter essa empatia junto com dentro do meu atendimento na área do direito. E quando eu consegui trazer isso para o mundo de vendas, cara, isso foi assim, a melhor coisa que aconteceu comigo.
essa descoberta de ser vendedor Libertador. Né? foi, poxa vida, né? Então, assim, hoje... Não foi igual ela falou, que você não deu certo no direito, virou vendedor, Não. Eu era, decisão, né? eu era vendedor, mas não sabia que era vendedor. Então, quando eu entrei nesse mundo, poxa vida, para mim, acho que foi assim, literalmente, eu descobri a mina de ouro. Não porque o fato do dinheiro, mas pela liberdade, por saber, por entender e falar, porra, meu propósito é vender, seja ele qual for, né? Qual produto seja. E eu enveredei nesse mundo de vendas e fui muito feliz, né? Eu falo que eu vendi quase tudo, né? Ô, Ricardo, e você acha mesmo que funciona esse negócio de... cara, o bom vendedor vende qualquer coisa, o bom vendedor ele tá pronto para vender qualquer produto. Qual que é a linha tênue que tem no meio disso aí, irmão? Cara, o bom vendedor vende qualquer produto, né? Porque o venda, ela não... Eu falo por mim, eu não tenho uma venda... eu não fui treinado para ser vendedor. É uma coisa de feeling. Então, eu consigo realmente vender de uma caneca, por sinal, muito obrigado pela sua caneca, tá meu nome aqui, Ricardo Freitas. Inclusive, depois, se puder, faz um story, posta nós, sim, remarca a gente lá e tal. Com certeza. Tá vendo? A turma aqui, pô, vendeu o tempo todo, irmão. Sim. Estamos aprendendo a vender, ué. Então, isso aqui, eu consigo vender de uma caneca ou um avião. Então, acho que a questão da venda, quando você tem ela de forma muito natural na sua vida, de forma muito natural, você consegue vender com qualquer coisa. Então, é muito tranquilo. Então, acho que essa questão da venda, conforme a nossa colega no episódio anterior falou, não dá para simplesmente, não dei certo, vou virar vendedor. Né? É uma coisa de gostar, é uma coisa de você levantar cedo e falar, cara, né? Hoje fazer o que eu gosto. Hoje eu vou atrás do sim. Eu queria contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo meu e do Ricardo para vocês. Ricardo, a gente se conhece há uns 15 anos, pelo menos, né, Ricardo? Um pouco mais. Um pouco... Não, cara. História um pouco mais. Eu sou jovem, rapaz. 15 anos eu nem trabalhava ainda. A gente se conhece há um tempo. Há um tempo que não vem ao caso agora, então. Tudo bem. Mas há uns 15, 20 anos, pelo menos. E a gente teve um momento que a gente se relacionava mais. Enfim, a gente se encontrou agora há muito pouco tempo na academia, né? Sim. Academia. A gente faz uma academia no mesmo local, enfim. E é importante porque dois vendedores, quando encontram, ele não faz outra coisa. Então, o Ricardo chega e ele fica me esperando. Ele não está treinando. Ele fica me esperando. Porque na hora que eu chego, a gente vai conversar, tomar um café e conversar. E contar a história, irmão. Contar a história. E essa é uma característica forte de quem vende, né, Sim. Ricardo? O desejo, o gostar de se comunicar, né? A comunicação é um negócio que faz parte, né? Total. Né? Eu acho que esse desejo de comunicar, essa possibilidade que o network nos dá, então isso consegue expandir todo esse relacionamento para que a gente possa estar nos vendendo a todo momento, né? Nós nos vendemos a todo momento. Então não é só simplesmente um produto. Isso como o Thiago falou, a gente ficou sem estar nos falando, né? Há algum tempo. E de repente a gente tem esse reencontro. E quando se encontra dois vendedores, o que a gente faz? E tem resenha. A gente começa a vender um pro outro. A vender um pro outro. Ele tá louco para vender um serviço para mim, tá me cobrando já tem uns dias aí, né, seu Almer? O Almer tá aqui com a gente também. Vai fazer uns 20 dias. Tá cobrando bastante, inclusive. E eu já vendi o serviço para ele também, inclusive. Então, não tem como, né? Não dá para Sim, assim, eu acho que isso é a parte mágica da venda, né? É a partir do momento que você começa a se relacionar, a partir do momento que você começa a expandir esse network, isso te dá a possibilidade de realmente fazer negócio. E eu acho que você foi muito feliz, né, quando realmente criou a questão do G55. Não estou fazendo marketing por G55. Mas pode fazer. Muito legal essa questão do criar o G55, porque antes de você criar o G55, nós conversamos isso na academia. Né, e você veio com uma pegada que eu acho que assim, foi a receita do bolo correta, que é realmente esse network intencional. É isso. Né? Não é algo velado, né? Isso. Nós estamos ali realmente para fazer negócio. Não é para poder trocar cartão, não é para poder, sabe, falar de coisas que realmente não vai gerar resultado para ambos. É porque no final das contas, o que acontece é que todo mundo
mundo espera a mesma coisa. Sim. Cara, você tem um serviço que você pode me vender, eu tenho um serviço que eu posso vender, ou um produto que seja, e aí, não, vamos relacionar. Não, nós estamos nos relacionando por uma questão, sim, nós queremos fazer negócio. Sim. Agora, como é que a gente acredita, como é que a gente faz negócio? Servindo primeiro. Sim. Né? Primeira coisa, por exemplo, você não... E aí quem vende há muito tempo sabe disso, você não sai oferecendo de cara o produto. Sim. De fato, você entende a necessidade do seu cliente, entende o que ele espera, e a partir disso você identifica como você pode contribuir, isso é servir, como você pode contribuir primeiro, e aí sim você coloca à sua disposição da pessoa. E nem sempre ele precisa pagar por isso. Sim. Porque eu acho que é aí que está o grande quê da coisa. Porque às vezes eu posso te servir em algo agora que vai reverter em algum benefício em algum momento para mim, não através de você, através de outras pessoas. Mas o fato de eu ter feito para você ou por você, por um negócio seu, acaba me deixando numa posição de um cara que serve, que está sempre disponível e que tem a solução, né? Mas eu tenho uma questão aqui que serve para os dois, inclusive. Que são vendedores natos, né? Esse não é não? Eu sou também. Só não é nato. Graças a Deus, mas Só não é nato. Eu tô sendo treinado. E essa questão, então, desse timing entre servir, mas ter que trazer o resultado, ou seja, a venda. Como é que eu faço? Eu acho que essa questão, ela tá. O Thiago falou muito bem, essa questão de servir. Quando você entra nesse universo, por mais que ele seja com um objetivo mais imediato, né, o servir, quando você passa a servir a todos, cria uma certa... Essa gratidão para que o outro que você serviu, ele vai gerar negócio. Então, quando você fala essa questão dessa obrigatoriedade de bater metas, eu acho que nós temos de trabalhar, são dois viés. Então, tem aquele cliente onde eu vou ter resultados mais imediatos, Boa. né? E, consequentemente, talvez não tão bons, quanto essa outra vertente que eu já estou plantando, servindo, e para que esse resultado possa vir de forma... Médio prazo. A médio prazo. Né? Geralmente... Então, é uma construção. Você vai trabalhando os dois lados, né? Um mais imediato e o outro é uma construção de relacionamento intencional, né? Para que esse resultado possa se compor juntos e você possa aumentar a sua carteira. E esse resultado é melhor? Não, os dois resultados são importantes. Os dois resultados são importantes. O Ricardo foi numa coisa, é bom falar com o vendedor, porque vendedor, cara, é direto ao ponto. E vendedor maduro, né? Não tem mimimi, não tem conversinha. Deixa eu falar uma coisa. Quando você vende, você sabe exatamente quem é o cliente que você vai pedir a venda hoje e quem é o cliente que você não pode pedir a venda hoje, que você está construindo. Justamente. Vai ter cliente que você vai construir um relacionamento de 6 meses, 10 meses, 1 ano, mas você sabe que algo grande vai acontecer. Isso é uma venda estratégica. Sim. E tem aquele cara que, inclusive, você já serviu tanto no passado, você fala, e não tem problema, você vai fazer uma ligação para o cara e falar, Ricardo, bicho, falta 10%. Cara, me ajuda. Pede ajuda, mano. Pede. Você é um cara que serve o tempo todo. Você é um cara que sempre teve à disposição. Cara, estou precisando. O que você pode fazer por mim? Faz o que você puder. Nesse momento, falta X horas, X dias. O que aconteceu? A história de contar história, né? Que é bom demais. E vendedor é bom de contar história. Semana... Pescador? Eu moro num condomínio. E em frente ao condomínio tem um posto de combustível. E esse posto, cara, conveniência aquilo ali é uma ciência para tocar, né? Porque você pensa que o posto vai muita gente e tal, cara, é ticket médio baixo, nem todo mundo entra, então é uma ciência. E essa conveniência ela já passou na mão de 2, 3 donos. Agora, o mais recente, eu vi que a coisa começou a dar uma estruturada, enfim. E tem um atendente, geralmente eu passo lá à noite, volto do trabalho, volto uma gravação, volto um compromisso, enfim. Aí eu passo, sempre como alguma coisa, bebo alguma coisa ali, já 9h30, 10 horas da noite. E aí, pela primeira vez, esse atendente que está lá há muito tempo fez uma coisa que eu falei, opa, isso aqui mudou. Eu peguei ali, não sei se tentando lembrar, alguma coisa que eu comi. Ele falou, cara, você não vai levar uma balinha, um chiclete hoje, não? Eu falei assim, não. Ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso bater minha meta. 9h da noite, uma quinta-feira. 9h da noite, uma quinta-feira. Eu falei, meta hoje? Não, é porque agora a gente tem meta diária. Rapaz, isso aqui tá mudado mesmo. Esse negócio aqui tá mudado mesmo. Meta diária. Uau. Ele falou assim, não, minha meta diária aqui é R$4.000 agora. Eu tenho que vender 4.000 por dia. A meta não é diária, ela é uma meta mensal. Só que eles dividiram ela em meta quinzenal, semanal e diária. Eu falei, aleluia, demorou, irmão. Demorou. Olha o que está acontecendo. O cara, o mesmo profissional
que está lá há muito tempo, já passou por 3, 4, 5 gestão, ele passou a ter um comportamento diferente porque tinha uma estratégia a partir de agora. Então, não é problema você ter meta e não é problema você ter que bater a meta. O que você não pode fazer é deixar, em nome da meta, parar de fazer o relacionamento intencional. Sim. É em nome da meta deixar de ter estratégia. Cara, você vai vender, vamos vender com estratégia, mas você tem que ter ali a sua curva ABC. Sim. Inclusive a curva ABC de clientes, não só de volume, mas do cliente que compra todo dia, o cliente que compra semanal, quinzenal, e ter estratégia para a meta também. Sim, então, uma coisa não impede a outra, né, Ricardo? Com certeza. O que você acha? Então, essa é justamente essa construção que o Thiago falou. Eu acho que essa é trabalhar os dois viés, né? Esse viés mais imediato e esse viés onde você vai construindo esse relacionamento intencional para que ele possa gerar novos negócios, para que ele possa gerar novas vendas e quando você faz esse trabalho, com certeza você está buscando um ticket maior, né? Então, esse trabalho que você tem que fazer como vendedor, trabalhe os dois viés que o resultado vai vir, né? O mais imediato e o outro que você vai plantando, você colher isso a um curto e médio prazo. Eu acho que esse é o caminho mais correto. É o caminho que eu segui, particularmente. É o caminho que eu sigo constantemente. Né? O fato de hoje estar, né, cada vez mais me relacionando, o fato de cada vez mais estar me buscando cada vez mais ter esse network intencional, né? Aprendi bastante com o Thiago, tenho aprendido bastante com ele agora. É justamente isso. É para que a gente possa realmente continuar a gerar os bons resultados, continuar a gerar bons negócios e sempre com o quê? Intencional, mas com a característica do quê? Servir. Então, eu estou hoje, né, essa virada de chave, ela vem para quê? Para servir, né? Então, esse é o grande objetivo. Mas eu queria voltar lá atrás na motinha. Opa! Porque nós acabamos desviando. Vamos embora na motinha. Mas eu queria emendar esse negócio da motinha aí. Foi exatamente com a sandália carimbo lá que você conseguiu. Pegada, por favor. Sandália o quê? Carimbo. Pegada. Por que carimbo? Pegada? É porque Que deixava pegadas. Deixava pegadas. É porque já deu nome para sandália já. Não é possível. Esse homem tá lendo mente agora. Mas foi com essa sandália que você construiu tudo que você tem hoje? Ou... Não, ela foi a minha mola propulsora, né? Essa descoberta da venda. E depois disso eu comecei a buscar possibilidade de venda. Mais interessante que eu sempre busquei possibilidade de venda, mas não trabalhando para ninguém, né? Essa minha veia empreendedora, ela acontece desde muito novo, né? Então, para a gente poder entender essa virada de chave, né? Eu sou de uma família simples, onde a gente com bastante dificuldades e vendo essas dificuldades financeiras que nós tínhamos, aos 5 anos de idade eu escrevi um papelzinho que minha mãe tem até hoje, que ela poderia ficar tranquila que eu ia ficar rico. Uau! Uau! Mentira. Acalma o coração. Sério? Você escreveu isso? Sério? Escrevi. Você tem esse papel? A sua Minha mãe tem mãe esse tem. papel? Então, Pô, mas assim, tem que ocupar o espaço da motinha também, cara. Tem que então, tá lá. assim, é bem interessante isso, né? Como eu via toda a nossa situação e eu tive de me amadurecer muito mais rápido, né, por conta de uma infinidade de coisas. Então, realmente, eu escrevi isso e falei, mãe, fica tranquila que a gente vai... Eu vou ficar rico e a gente vai estar tudo certo. Fica sussa aí, por favor. Né? Só que esse processo de ficar rico não é fácil, né? É um processo... E primeiro que quando a gente fala ficar rico, e aí depois você descobre que riqueza não é só dinheiro, mas eu vou chegar nesse ponto. Então, a questão... Todo mundo que ficou rico fala isso, tá? Mas você está procurando a riqueza, meu amigo? Fica procurando ela por enquanto. Não é só dinheiro. Não foge não, foge não. Importa. A prosperidade tem que ser todo tipo de prosperidade. Essa história aí eu quero ouvir. Nós vamos chegar lá, Ricardo. Mas vamos lá. Eu Então, quero ver sua visão desse negócio. Essa questão, ela partiu, né? Ela foi essa mola propulsora. Então, eu comecei a buscar representações comercial para que eu realmente pudesse entrar e me enveredar de vez nesse mundo de venda. Uma das primeiras representadas que eu peguei foi de embalagens plásticas, de uma indústria lá de Santa Catarina, Blumenau. Poxa, como foi difícil. Como foi difícil. E eu falo como foi difícil por quê? Porque esse plantar, ele foi muito, muito custoso. Porque eu não tinha uma reserva, né? Quando eu saí do escritório, eu não tinha uma reserva. Tinha uma reserva que durou os 3 meses. Né? Eu não tinha uma reserva, família em condições que não me podia me proporcionar essa tranquilidade para que eu pudesse plantar nesse período.
E por muitas vezes, eu precisei, para poder sair para vender, eu perguntar, mãe, você tem R$5 para abastecer a moto? Uau. Já jovem, adolescente. Podia. Jovem. Não, não estava jovem. Eu estava com 23 anos. 23 anos. E aí eu chegava no meu irmão e falava, cara, você tem R$5 para abastecer? Uau. Então, quando eu saí... Já na representada isso. Já na representada. E eu não conseguia vender, pô. Porque, assim, você estava na condição porque eu tinha de plantar. Eu estava vendendo sacolas plásticas. Construindo carteira. Ticket médio. Não, o ticket médio legal, volume, né? Porque vende volume e você tinha ela personalizada. Então não era saquinho plástico. Você vende o serviço, né? Também da personalização. E eu comecei a visitar a Rival, Flávio, uma galera. E eu demorei 8 meses para fazer a nossa primeira venda. Uau. 8 meses. E batendo. E a minha primeira venda foi na Rival Calçados. Eu batia nesse lá, eu lembrava que eu começava a visitar ele, comecei a visitar, e eu passava de 45 dias. Eu colocava numa agenda e eu voltava. Chegou um momento que eu falei, cara, por que você me visita, cara? De 45 dias. Eu falei, cara, porque já que eu não vou te vender, pelo menos eu venho cá te conversar contigo, eu quero entender do mercado, quero saber como é que você está vendendo, como é que você está administrando o negócio, como é que está o mercado de calçados, se está crescendo, se não está crescendo. Cara, quero conversar, pô. Eu estou aqui, né, absorvendo informação. E chegou um momento que, ao final do ano, a empresa deixou ele na mão e ele me ligou e falou, cara, agora é sua hora. Eu preciso de sacola, tipo, em 20 dias. É sempre brilha assim, aí, cara. Brilha aí. É sempre assim, né, irmão? Impressionante, é sempre assim. É sempre assim. E aí, realmente, nós conseguimos entregar a sacola para ele no final do ano. E depois disso, eu atendi ele por vários e vários anos, e entramos em várias redes. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, eu busquei outras representadas. Da representada, por incrível que pareça, da embalagem plástica, deve ter uns 4 anos que eu larguei ela. Até então, eu tirava pedido. Eu não largava ela. Né? Pra quê, né? É assim, ela pagava minha viagem no final do ano. Tava ali, né? Pra quê? Então, assim, essa construção... Então, eu passei por vários segmentos. Eu passei por embalagem, eu passei por madeira, eu passei por pallet, eu passei por uma infinidade. Né? Eu já tive momentos que eu falei, puxa, agora eu fico rico. Né? E aí outras coisas que estavam fora do meu controle, que não estava dentro do meu controle, acabou não me permitindo evoluir nessa situação. Então, assim, essa busca, né? Essa busca pela riqueza, essa busca por grana, literalmente, foi por um grande período. E nesse meio do caminho eu encontrei a minha esposa, né, a Marla. Nós casamos, eu andava de motinha, né? A Marla tinha um carro, ela tinha comprado um carro, um Fiestinha bem antigo, né? E eu tinha... Mas 16 anos atrás ainda era bom. Um Fiestinha e eu com a minha motinha preta. Né? Então ela é engenheira de alimentos, ela trabalhava na indústria e eu seguia minha vida para vender. Então, assim, sempre fui muito arrojado, sempre fui muito... Eu tenho um lema na minha vida que é assim, ó, sinal da cruz e pau na máquina. Uau. Né? Então, por que sinal da cruz e pau na máquina? Turma, anota essa aí. Essa é boa, essa é boa. Sinal da cruz e pau na máquina. Cara, podcast também é cultura, irmão. Você aprende a sorrir para dentro e aprende os termos novos aí. Sinal da cruz e pau na máquina. Show. É porque, assim, eu na condição... Desse negócio, da condição que eu vim, né? Então, assim, eu sempre brincava, né? Cara, psicólogo de pobre é Deus, né? Então, vá lá nele. Vá lá. Que jeito, cara. Isso é dar, assim. E realmente, cara, assim, como o recurso é escasso, né? A gente traz uma porrada de merda, de infância, de situações. E quando você não tem recurso, você tem que trabalhar com o que tem, né? Então, realmente, eu sempre falei isso. Eu falo isso até hoje, né? Falo, cara, psicólogo de pobre é Deus. Vai lá na igreja, cara. Ajoelha, chora o que você tem para chorar. Respira fundo, cara. E no outro dia, sinal da cruz. Não, outro dia não, no mesmo dia, mano. E bora. Demora muito, não. Você não pode esperar, tempo, né? Você não tem tempo. Então, esse jargão meu, o sinal da cruz pau na máquina, é um jargão que eu coloquei nos meus negócios. Né? Então, assim, quando a gente fala de cultura, a cultura do meu negócio é sinal da cruz pau na máquina. Fantástico. Então, bora fazer. Não tem não tem um mimimi, não tem um veja bem, não tem nada, né? Nós temos que entregar o resultado. Perceba. Sinal da cruz pau na máquina. Ô, senhor Ricardo, queria falar com o senhor aqui, tá difícil a situação, coisa lá em casa, precisando de um aumento, irmão. Sinal da cruz pau na máquina. Cara. Tá doido?
Cara, psicólogo de pobre é Deus. Já rezou hoje, irmão? Já rezou? Igreja, vambora, Cara, senão passa na igreja, a gente vem pra empresa, velho. Cara, conversa com ele, chora pouco tempo pra chorar. E bora. Né? Vai construir sua história, vai construir sua jornada, né? Então, isso, né? Toda essa questão, ela foi... eu fui enveredando cada vez mais nesse mundo comercial e passando por diversas representadas. Como eu te falei, eu já fiz de tudo, já representei muita coisa. Então, tem coisas que você vai deixando pelo caminho, vai focando em outras, oportunidades vão aparecendo e você vai construindo essa jornada, né? Várias vezes assim, você chegou perto do 1 milhão e ele simplesmente fugiu de você? Sim. Várias vezes? Várias. Que bom, cara. Você já chegou perto dele. E como é que você lidava com isso? Dele, viu? Por muitas vezes a vontade, né? Eu falava assim, poxa, dava vontade de jogar a pasta lá no meio da rua e passar o carro por cima umas 300 vezes. De frustração, né? Mas eu falo, eu fiz algumas... Eu trabalhei muito essa questão pessoal, que eu vou entrar nessa parte ainda, mas eu tive sempre comigo essa questão meio que auto-coach, sabe? Então, eu nunca deixei me abater. Tem hora que você se abate por algumas situações, por alguns resultados, né? Mas você tem aquela... o Paulo Vieira uma vez falou uma coisa interessante, que é a questão do luto, né? E eu sempre pensei do luto, o luto de que forma? O luto quando você perde alguém querido, né? Uhum. E eu lembro quando ele falou um negócio bem interessante, eu gravei isso, que eu acho fantástico, e eu lembro disso até hoje. Ele falou quando ele passou, sempre objetivou ter um carro legal, era uma Mercedes. E ele queria ter essa Mercedes de todo jeito. Quando ele conseguiu, cara, ele bateu essa Mercedes dentro do shopping, ele amassou. Cara, ele desceu, ele contando, que ele olhou para aquele amassado, cara. O carro dos sonhos. É possível, né? E aí ele falou, porra, eu ajoelhei ali, cara, fiquei uns 5 minutos sofrendo, mas eu vivi aquele luto. O luto de 5 minutos. Entrou dentro do carro, foi embora, cara. Final da cruz, vamos embora. Sabe? Então, assim, quando eu escutei isso, eu achei bem interessante, porque essa questão, né, quando você chega muito próximo, quando você está objetivando algo, está sonhando com isso, você fez planos, você fez uma infinidade de coisas para poder chegar naquele resultado e, às vezes, por condições que está fora do seu alcance, fora do seu controle, isso não dá certo por alguma razão, você tem que viver o luto. É dolorido, né? Você vai viver aquele luto, só que aquele luto ele vai ter um prazo. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, pode ser 1 hora, mas ele não pode durar mais do que um dia, né? Então, você vive aquele luto, reflete sobre tudo aquilo outro e, novamente, voltamos para o sinal da cruz pau na máquina. Então, é exatamente isso. Eu acho que essa questão dessa capacidade de superação, essa capacidade dessa resiliência mesmo, de aguentar a pancada e continuar no dia seguinte, eu acho que isso é onde eu estou conseguindo chegar, onde eu estou chegando. Então, acho que esse é o objetivo. Então, eu sou muito resiliente, eu não me abato fácil. Né? E se eu me abato por alguma razão, ele tem um período de duração. E em que momento que você atingiu o objetivo? Porque o objetivo era claro. Ser rico. Ser rico. Então, o momento que eu atingi o objetivo foi quando a gente... Primeiro, né, quando eu casei com a minha esposa e a gente começou essa jornada juntos, eu acho que aí sim eu comecei a atingir meu objetivo, né, que é justamente o quê? Construir uma família. Eu sempre tive essa intenção de construir uma família, muito específico, né? Ontem eu falei para o Palmério, não sei se de alguma forma eu sou tão focado que até o formato da pessoa que eu queria ficar, ela tinha que ter um formato. Ela não podia fugir desse formato. Então eu não fui um cara de namorar, né? Eu curti bastante, mas muito específico. Então eu não me envolvia porque eu poderia gostar e não estaria no momento. E também tem um outro ponto, se estivesse fora do meu perfil de mulher, para mim também não servia. Né? Então, assim, sempre muito focado até nisso. Então, essa questão quando a gente fala da riqueza, nós estamos falando da riqueza do dinheiro, claro, mas também estamos falando de uma infinidade de riqueza que aí, para mim, hoje, a questão da família, hoje é o meu maior tesouro, a minha maior riqueza que eu tenho. Né? Minha esposa e meus 2 filhos, né? Isabela e Vitor.
Então, isso, para mim, é bom pra caramba, é a minha maior riqueza. E o dinheiro vai vir por consequência. Né? Então, essa questão do dinheiro, da riqueza material, eu falo para você que, independente da quantia que você tem na conta ou não, cara, a riqueza está muito voltada para essa parte familiar. Hoje eu tenho um grande prazer de poder dar condições para minha mãe e cumprir aquele papel que eu falei para ela com 5 anos de idade. Né? Nós estamos agora no momento de reformando a casa da minha mãe, dando up lá para ela. Então, poxa, isso é riqueza pra caralho. Né? Então, eu falei pro meu filho de para trás, falei, pô, filho, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Né? Então, o dinheiro é do caralho, o dinheiro. Mas é uma infinidade de coisas que realmente que compõem essa riqueza. Né? Então, para mim, hoje, o dinheiro é importante porque hoje eu dou condições para minha família, eu dou condições para minha mãe, posso ajudar, consigo dar uma boa educação para os meus filhos, né? Então, consigo proporcionar diversão, passeio. Então, o dinheiro ele é fundamental na nossa vida, ele é foco, né, principal ali, porque sem dinheiro tu não faz nada. Mas só ter o dinheiro e não ter nada disso é uma merda. A conta não fecha. A conta não fecha. Agora, deixa eu entrar com um pouco mais de especificidade aí na sua vida, no processo de empresa. Você é um multiempresário, você tem vários negócios, e a gente daqui a pouco pode falar de cada um deles, enfim, e tem sucesso os negócios, porque o que eu costumo dizer, não adianta ter várias empresas e não ter... Sim. E, cara, você pode até ter venda e não ter lucro, não adianta. Sim. Então, ter sucesso também, falando de negócio, está relacionado à quantidade de dinheiro que você põe no bolso no final, a lucratividade, a última linha. Né? Mas, em especial, você fez uma transição recente, né? Tem feito, né? Está fazendo uma transição. Você começou lá, o vendedor, né, da motinha, na CG, Titan, Preta, mas em algum momento você construiu a Setlimp, certo? Na verdade, nós construímos a prática. A prática. Então, inclusive, o seu número no meu celular é salvo como prática, porque eu te conheço sim. lá dessa época lá atrás. Então, essa história é bem interessante. Eu já estava empreendendo, eu tinha uma empresa de comunicação visual, junto com um sócio. E... Eu estou falando que ele é multiempresário mesmo. Se você perguntar que ele já fez. Sim. Então, nós tínhamos uma empresa de comunicação visual junto com um sócio. E o meu sogro tinha uma empresa de terceirização de mão de obra. Terceirização de mão de obra. Isso, terceirização de mão de obra. E aí, eles resolveram fazer a virada de chave dessa sociedade. Cada um saiu com 50% dos contratos. E meu sogro me chamou para poder participar do negócio. Né? Eu estava no momento onde essa empresa de comunicação visual estava voando, né? A gente estava fechando excelentes negócios. E eu falei, poxa, eu vou entrar, mas eu não conseguia me dedicar para o negócio. E aí, nessa empresa da comunicação, acabei vendendo a minha parte para o sócio. E, sendo muito sincero, eu não pensei em começar esse negócio, de dar início, de ir para dentro desse negócio da terceirizada. Foi quando eu sentei realmente com o meu sogro e falei, pô, tem 2 anos que eu estou te aguardando. Então, bora pular para dentro. E nós pulamos para dentro. Né? A empresa estava bem pequenininha, era bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha, quantos funcionários aproximadamente? 33 funcionários. Bem pequenininha, tá, turma? Anota esse número, 33 funcionários. Para uma empresa de mão de obra, tá bom, mas a era conta 33, não, a conta mas não era fecha. 33 funcionários, irmão. É isso que eu tô querendo te dizer. É bravo. Então, assim, essa história começou e nós começamos ela como prática, né? E depois virou grupo prática. Mas como um bom brasileiro que sou, né? A gente somente registrou o domínio lá na internet e esqueceu do INPI. Chegou um certo momento que nós fomos notificados por um grupo prática de São Paulo e nos obrigou a tirar esse nome. Depois de quanto tempo? Depois de 6 anos de... Uau. Não, 5 anos de empresa. Né? E aí nós já estava crescendo e nesse meio tempo eu já estava criando a Setlimp. Né? O 7, né? O 7 é um número que para mim faz todo sentido na minha vida, não tem nada com numerologia. É uma questão espiritual mesmo, 7 é a questão do número da perfeição, ali, bíblico. Né? Então, essa é uma das empresas, que é a Setlimp. Então, foi criada a questão da Setlimp. Eu falei, poxa, então vamos, já que não dá para continuar com o grupo prática, vamos transformar isso no grupo 7BR.
Aí foi criado a Sete Limpo, foi criado a Sete Gestão em Gente, que era uma empresa de recrutamento e seleção que prestava também o serviço. A prática nessa fase já tinha quantos funcionários? Quando você precisou fazer a virada, mais ou menos? Ela tinha aproximadamente ali uns 180 funcionários. Isso há quanto tempo depois? 4 anos depois. 4 anos depois. Então, anota, ele não gosta muito de numerologia, eu também não, mas dá pra gente fazer uma cronologia, se dá para dizer assim. Começou na empresa com o sogro, ele inicialmente, 33 funcionários, empresa pequenininha, tá? Pequenininha, 33, 4 anos depois, 180 funcionários. 180, quase 200 ele teve ali. um problema relacionado à marca que não estava registrada. Justamente. Uau. Que era a Aliás, prática que virou 7 Limp. Com Não, 180. virou o Grupo 7BR. Grupo 7BR, sim, Roberto. Aliás, para você que tá assistindo aí, não basta, pessoal, você apenas registrar ali o teu domínio, né? Prática. Esse não é um problema do Ricardo, não é um Sim, problema da prática. Não é esse o problema. Você pode até registrar esse nome, Brasil. mas exatamente, tem uma máxima, né, para os vendedores de imóveis, né? Quem não registra o imóvel não é dono. Sim. Né? A mesma coisa funciona para a marca, tá? Então, se você não procurar o INPI e fazer todo o processo de registro de marca, a marca não é sua, consequentemente alguém pode Justamente. Pode cobrar. que registrou antes, pode cobrar essa E o cara essa pode marca até de não você estar depois. usando, né? Ele pode até. Tem muita gente que, inclusive, tá registra lá a só. marca para a hora Depois que desse quiser. aprendizado, hoje eu tenho mais de 40 marcas registradas. Uau, fantástico. Aprendeu, né? Aprendi. Né? Então eu gosto. E dói, né? Eu gosto Mas de não uma foi marca... facinho, não, né? Que você está falando, não, eu tive que trocar, mas assim, acho que você ficou bem nervoso com esse negócio, não? Cara, a gente fica chateado, né? Mas foi causado por mim mesmo. Eu não tive o conhecimento. Responsabilidade é uma coisa. Causado por mim mesmo. Então, cara, o que eu posso fazer agora? Posso virar a chave e trabalhar isso de uma forma totalmente diferente. E foi o que nós fizemos. Nós colocamos lá no nosso atendimento telefônico, o Grupo Prática agora é Grupo 7BR, com tais empresas, empresa fulana de tal. Ou seja, para quem pegou o telefone e falou, poxa, Cresceram, Grupo hein? Prática, Grupo 7BR, com 7 gestão em gente, clique no 4. Uau! Porra! Tal do vendedor, tal do vendedor. Quer falar com o dono? Clique no 7. Se ligar no 4, fala com o dono também. O nosso cliente, né, falou, poxa, os caras... Cresceu, hein? Tá indo embora, né? Não mudou nada, só o nome. Claro. Né? E a gente só usou essa estratégia para que justamente a gente pudesse vender isso para o mercado de forma que era um up, né? Um plus a mais. Né? E isso realmente, o mercado adora andar com quem está fazendo sucesso. É isso aí. Né? Eu lembro disso muito claro, eu falo isso, Supermercado Marcos faz parte da minha história, fez parte da história de muita gente que mora em Goiânia. E quando ele estava quebrando, ninguém ajudou. É isso aí. Porque ninguém gosta de andar com quem está quebrado. É isso aí. Ninguém gosta de andar com quem está falido. É isso aí. Né? Então, essa é uma parte. Então, essa virada de chave nos proporcionou a evoluir cada vez mais. Né? Então, a empresa ela chegou próximo a 600 funcionários. Entramos também num viés que é voltado para a parte de licitação. E a gente foi construindo esse negócio. Foi construindo. 7 Limp, 7BR, né? Que era Grupo dono do 7BR, 7 Limp, a 7 Gestão em Gente. E aí, em paralelo, nós criamos também a New Service. Né? Então, era uma outra empresa terceirizada para concorrer conosco mesmo. Uau. Então, a gente foi montando estratégia como a Gillette. Né? A Gillette não tem concorrente, ela vai criando estratégia para poder concorrer com ela mesma. Né? Então, a gente foi fazendo isso. E chegou um momento, né, quando o Thiago me perguntou agora, né, dessa questão dessa transição, depois desses 10 anos, chegou um momento aí tão esperado por muitos empresários, né, pegando, acho que é o que o Flávio Augusto fala, né, são os 3 pilares de um negócio, ou ele quebra, ou ele vende, ou ele tem uma sucessão. Sucessão está longe de ter sucessão para mim, particularmente falando, meus filhos estão muito pequenos. Mas a empresa está com quantos anos agora? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Entendi. Lá de quando ela tinha 33 funcionários para cá. Justamente. Fantástico. Né? Então, nós construímos, mais do que uma estrutura física, nós construímos também um nome muito bacana. Né? Um nome que ficou muito sólido nesse mercado, principalmente no mercado de condomínio. Então, nós conseguimos realmente, quando eu falo nós, é porque eu não construí nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe por trás de tudo isso, que vive dentro da minha cultura, que é sinal da cruz, pau da máquina, né?
que eu já percebi também que não dá para viver só de sinal da cruz pau na máquina, precisa de muita coisa por trás disso, né? Mas eu acho que você tem essencial, a essência. a essência é essa, mas tem processo, infinidade de coisas. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito legal, muito bacana, que realmente consegue entregar um excelente resultado. E isso nos permitiu crescer de forma sustentável. E chega no momento de qualquer negócio, seja ele de qualquer segmento, você tem que tomar decisões importantes. Se você vai continuar crescendo, e para isso você precisa de mais capital, seja ele próprio, seja de terceiro, para que você possa continuar evoluindo em processo, em sistema, em uma infinidade de entregas que eu preciso de fazer isso para o mercado, porque o mercado evolui. Né? Então, essa mesma prestação de serviço de 10 anos atrás, não posso mais ter o mesmo nível de entrega. Então, para isso, eu tenho que vir com mais tecnologia, com mais equipamentos, e uma infinidade de coisas, né, de aparatos, para que eu possa me manter dentro de um crescimento sustentável. Para que eu fizesse isso, eu precisava realmente continuar investindo, né? Ou me associar, ou me fundir realmente com alguém que estava numa condição melhor que a minha. Né? E isso aconteceu de forma... Ricardo, mas antes de você contar o sucesso aí, antes de você contar o gol, você falou de algumas delas, mas no meio disso tudo, teve outras empresas aí. Poxa. Você teve uma empresa de suco, teve a história da comunicação visual, teve, cara... E aí, como é que foi isso aqui no meio? Conduzir uma empresa que só crescia, né? E eu sei, e ele vai continuar dando os dados. Você já notou, 33 no início, 184 anos, e a gente vai contar na hora do game aqui, na hora do sprint final, que eu vou chamar aqui da fase de transição que você está vivendo, mas teve outros negócios aqui no meio, não é isso? Sim, sim. E, primeiro, por quê? Não está satisfeito? Não, filho? Que história é essa? Desespero para ficar rico, logo cumprir a promessa para a mamãe? ou por que isso? O que aconteceu no meio do caminho aqui? Aí ele já tinha cumprido já. Mas essa promessa ele já tinha cumprido. Né? Não é possível, né? É a questão aí entra no viés empreendedor, né? Essa questão do viés empreendedor, para mim, ela... Não aguenta um vamos, né? Isso, não aguenta um vamos. O nego falou vamos, você bora, né? Nós chegamos a... Eu tenho acho que um sócio meu que falou que eu participo do... esqueci o nome que ele falou, mas é tipo... Eu abri um CNPJ por semana, sabe? Então, é igual os alcoólicos anônimos, já tem uma semana que eu não abro um CNPJ. já tem um mês que eu não abro um CNPJ. Pessoal, eu sou o Ricardo, estou aqui para dizer que essa semana eu estou limpo. Isso. Não comecei um novo CNPJ. Justamente. Eu tenho um cara que chama Holding Clay, que é mais ou menos parecido. Estou convivendo bastante com ele. Então, olhando para justamente isso, né? Eu acho que a questão é escalar novos negócios, né? Buscar novas oportunidades. Então, dentro disso aí, eu tive vários outros negócios. Eu tive negócio que não deu certo e que não deu certo. Ou você andou quebrando aí no meio dessa história, nos negócios? Andei quebrando, andei perdendo dinheiro, né? Então, andei perdendo amizade. É assim. Então, mas faz parte do game, né? Faz parte. Então, a questão não é que porque o negócio estava dando certo que eu não ia empreender em novos negócios. Né? Então, a oportunidade que eu tenho hoje desse network intencional, isso me proporciona diversas possibilidades de novos negócios. Né? Então, não é o network agora. É o network que vem plantando aí nessa minha história de vendas, que vai fazer 18 anos, né? 18 para 19 anos que eu estou literalmente focado em vender. Né? Então, já tive indústria de suco de laranja, nós montamos empório. Nessa história de empório, eu conheci o pessoal da TFT. Que hoje é um negócio que está rodando. Que hoje é um negócio que está rodando, e nós acabamos nos associando, comprando uma marca de linguiça premium que chamava Kernit. Nós viramos a chave, que agora é TFT Alimentos, que produz toda uma parte de linguiça premium, por sinal a melhor do Brasil. E bom mesmo. Patrocina nós, Ricardo. E também tem hoje, além disso... Não muda de assunto. Não muda de assunto. Não vem mudar de assunto. Vem deixar isso nos bastidores. É importante prestar atenção nesse né? Então, hoje nós temos tanto essa linha... Rapaz, você já pensou... Rapaz, eu já comecei a pensar nossos convidados recebendo aqui uma linguiça premium e tal. Eu acho que a gente poderia entrar, no caso, com a TFT, né? A Defumados. Defumados. Né? Que é hoje... Mas servindo aqui na hora, sim? Dá? Dá para poder trabalhar uma tábua aqui tranquilo. Cara. Dá? Ixi, tranquilamente.
Bom, Cadê o contrato, Samara? Só produto prêmio. Né? Então, assim, um produto... Traz o contrato, Samara. Então, eu conheci, eu sempre fui um consumidor de defumados, tanto eu quanto minha esposa, e a gente gostou muito e acabou virando sócio. Fantástico. Hoje nós somos sócios da TFT Alimentos, que produz toda essa parte, também a parte de defumados. Atendendo grandes redes de supermercado, inclusive. Sim, né? estamos aí nas redes de supermercados e também agora, e nós temos também a TFT Armazém, que é uma loja física e também presta serviço voltado para a parte de montagem de mesas, box, tábuas, uma infinidade de prestação de serviço. Né? Então, voltamos lá. Só te interrompi porque eu sabia que tinha uma história, tinha uma jornada isso, né? Então, sim, essa jornada, ela não é uma jornada só de sucesso. É uma jornada de sucesso, com derrotas, com choro, com enxugando lágrimas e levantando e vamos embora. Né? Sinal da cruz, pau na máquina, bora. E só que para isso acontecer, eu acho que é muito importante eu entrar nesse viés, Thiago, que é o seguinte, por exemplo, a Marla, a minha esposa, é uma pessoa que ela confia plenamente em mim, né? Sempre me apoiou pra caramba. Ela fala, cara, eu não consigo acompanhar a velocidade da sua loucura, mas só não coloca nossa família em risco. Né? Então, é o que ela falava, não, pode ficar tranquilo, nossa família é prioridade. Então, fica tranquilo que eu não vou colocar ninguém em risco. Então foi beleza, então vai lá, vai fazer e bora. Se apoia. Então estava sempre junto comigo, nunca foi uma pessoa que, tipo, falei para não montar. Boa. Você ia quebrar? Tá vendo? Mas perdendo dinheiro. Costuma ser assim, não? Costuma? Mas não, tem um amigo meu que fala que de vez em quando isso acontece. Tem um amigo meu que fala que isso acontece. Então, justamente, então eu tenho mais do que uma esposa, eu tenho uma grande parceira que sempre confiou muito em mim, sempre acreditou pra caralho. Né? Então, isso faz parte dessa jornada. Porque se ela não me apoiasse nas minhas loucuras, talvez nós não tivéssemos chegado onde nós chegamos. Claro. Junto em tantas coisas que nós temos para poder colher juntos. Perfeito. Né? Então, isso que é legal. Esse apoio é muito foda. Esse apoio, eu falo, cara, além de ter esse apoio, coloca mais responsabilidade ainda. Pô, confia em mim plenamente, eu não posso errar. Né? Mas só que não dá para não errar. Né? O errar ele é fundamental. Faz né? parte do game. Agradeço por ter quebrado algumas vezes, porque isso vai me permitindo aprender e evoluir e deixar de fazer as coisas erradas e colocando os próprios negócios que já estão rodando. Perfeito. Então, essa questão ela vai continuar acontecendo. Né? Não estou falando que eu quero quebrar com outros negócios, mas se porventura acontecer, vai ser mais aprendizado e outros negócios que vai continuar evoluindo e dando certo e bora, né? E aí chegamos nesse momento que onde, na verdade, eu não procurei, né? O mercado me procurou. Então, a terceira maior empresa hoje do país no segmento de facílios entrou em contato comigo o ano passado e que teve ótimas referências da minha empresa, da minha pessoa, porque hoje eu sou a cara do meu negócio, né? Eu sou o cara que visita, eu sou o cara que está junto, eu sou o cara que toma café, né? Por mais que eu tenha uma equipe forte, né? Todos os meus clientes no segmento de terceirização têm meu telefone, né? Tem o meu contato, qualquer coisa que eles não consigam resolver com a minha equipe, eles sabem que tem um acesso direto com o Ricardo. Claro. Né? E quando nós começamos a conversar em julho do ano passado... Julho do ano passado. Julho do ano passado. Então isso tem o quê? Quase 10 meses. Quase 10 meses. Então, primeiro você pensa, poxa, vender algo, né, que você construiu, de certa forma não é simples, né? Quase você dá tchau, despedir do seu filho, né? É isso aí. Mas qual que foi o que realmente me interessou? Foi a forma como nós poderíamos conduzir isso. Porque, particularmente, eu não queria sair do mercado. Né? Eu não queria simplesmente pegar o meu nome nesses 10 anos e falar tchau, obrigado. Mercado, agradeço, gratidão por esses 10 anos, estou indo. Eu queria, de alguma forma, deixar esse legado no mercado. Né? Quero trazer só um tema importante para a nossa audiência refletir também. 80% das empresas morrem no primeiro ano. E aí esse número ele vai diminuindo, mas ele continua. Até o 5º, 6º, 7º ano existe uma taxa de falência, de mortalidade das empresas que é uma coisa absurda. O que eu estou querendo chamar a atenção? Imagina que o Ricardo conta aqui um pouco da trajetória para nós e ele diz que ali com 10 anos, ou quase 10 anos, ele começa então um processo de venda da empresa, de negociação do negócio. Ou seja,
Por que as empresas morrem nesse período de até 5, 7 anos? Existe um grande número e ele vai reduzindo ali ao longo do tempo, mas existe um grande número. Por que as empresas morrem? Porque, de fato, elas vão perdendo, manter um fluxo de caixa por tanto tempo. Nós sabemos que existe uma questão tributária no país, que gerir isso não é uma tarefa fácil. Né? As pessoas me perguntam muito, porque tem uma onda de, para você ter um negócio de sucesso, você precisa ser um bom vendedor. Nós sabemos que é isso, sim. Né? E quem não é um bom vendedor, também, né, é fato que não vai ter uma empresa de sucesso. Porém, ao longo do tempo, você vai tendo que aprender sobre outras habilidades. Eu costumo dizer, falei isso ontem, até ontem em algum momento no nosso podcast. Uma das coisas que, por exemplo, eu faturei 20 milhões de reais nos primeiros 12 meses da minha empresa. Sim. Significa que eu tenho sucesso? Não. A empresa só tem sucesso depois que ela passa por alguma dificuldade, depois que ela consegue, porque com dinheiro entrando é fácil, irmão. Sim. Fácil. Agora eu quero ver na hora que falta receita. Eu quero ver na hora que chegar a conta do mês com 40% menos que aconteceu conosco, 40% menos de faturamento em um mês. Irmão, fatura R$1.000, ganha 6. Quem fatura 100 mil ganha 600. Isso é porque você viveu isso, Thiago. Porque assim, para quem ainda não faturou os 20 milhões, quando ele fatura a primeira vez, esses 20 milhões, cara, é natural ele se sentir uma empresa de sucesso. Não, claro, é natural. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é isso mesmo. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte. Teoricamente, a SetLimp, ela estava começando o período de desfrute. Sim. Você começa a desfrutar, e aí, falando sobre o número 7, né, existe sim, até na Bíblia, se você pegar várias passagens bíblicas, vai dizer o seguinte, o 7 é o número da perfeição, e o desfrute ele vem a partir do 7º ano. Sim. Né? Você tem o período da plantação, o período da colheita, depois você volta de novo, reinveste, guarda, não sei o quê. Você começa a desfrutar depois de 7 anos. Então, teoricamente, tinha 3 anos que você estava desfrutando, teoricamente. É claro que determinados segmentos, negócio pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, é natural isso, mas eu estou querendo dizer que no auge do negócio, no momento que era o momento de você falar assim, uau, agora é descansar, agora eu estou ganhando dinheiro, fiquei rico e tal, cara, esse é o momento que você coloca o negócio todo abaixo, em outras palavras, para você, a sua marca pessoal, aquilo que você construiu, seu nome, e fala o seguinte, cara, vira essa página aqui, vamos começar outro, ou quem sabe não começar outro, você vai contar isso, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é, percebe na história do Ricardo, a construção de vendas, né? O cara da moto, da CG, Titan, que teve desafios, fez a primeira venda com 8 meses, depois, né? E aí começa negócio, daqui a pouco tá pegando dinheiro emprestado para abastecer a moto, e aí abastecer a moto você não precisa de muito dinheiro, R$5. R$5 por dia. R$5 por dia, então você tá entendendo? Então você entende a miséria do homem naquele momento. Tô errado, não, Ricardo? Não, tá certo. Então você vai entendendo, e aí depois começa um negócio, aí quebra e começa de novo e tal, monta um negócio que dá certo. Consegue vencer o maior período de mortalidade das empresas. Passa por esse período e na hora de começar a desfrutar, cara, e aí é um cuidado que nós temos que ter. É um cuidado que nós, empreendedores, precisamos ter, porque, cara, depois que você está no sucesso, é fácil, irmão. É o que ele falou, ele deu um exemplo aqui de um grande supermercado da região. Quando está no sucesso, cara, você tem linha de crédito, você tem parceiro, você tem tapinha nas costas, você tem oferta de... Cara, você tem tudo. Só que na hora que a correia aperta, é que você sabe realmente quem está com você. Sim. E aí, teoricamente, ele estava num momento ali de desfrute, né? Um momento que já passou dessa fase. E aí é o momento que alguém olha e fala assim, cara, tem uma coisa ali que me interessa. Sim. Deixa eu ver, chamou a atenção. Sim. Porque eu costumo dizer isso, disse isso em outro podcast também nosso. O que conecta as pessoas com você, o sucesso, ele, na verdade, ele te atrai, ele é a grande isca. Né? Porque a pessoa te olha, ela consegue te enxergar porque você tem sucesso. Sim. Ela começa a ver sua marca, começa a ver o trabalho que você está fazendo ali. Mas depois que ela vê o sucesso, o próximo passo é ela ir checar a sua trajetória. Sim. É a hora que ela vai ver o que você construiu nesses 10 anos. Sim. O que você fez, qual foi a trajetória que você construiu. E aí sim é onde você separa o homem dos meninos. Sim. A empresa que tem sucesso ou não. Vender 20 milhões nos 12 primeiros meses, cara, cá entre nós... Excelente. Excelente, bom demais, fantástico. Mas vamos ver como é que foi a superação na hora que faltou venda. Uhum. Na hora que olhou para dentro do negócio e falou, pô, estou comprando mais do que devia.
pô, meu caixa está desajeitado, porque faltou a venda aqui 1, 2 meses, a coisa enrolou tudo. Então, espera um pouquinho. Então, isso aqui não é sinônimo de sucesso, é sinônimo de muita venda. Sim. Né? Mas não é sinônimo de sucesso. É onde eu falo para as pessoas. Cara, ser um bom vendedor é importante demais, você sempre tem que ser. Você vai ser sempre o principal vendedor da sua empresa. Sim. E se não for, tá errado. Se não for, tá errado. O sucesso você tem que olhar ele de forma perene, né? Só que aí chega uma hora que você começa a olhar para dentro dos números e fala o seguinte, cara, fiscal, o que eu posso fazer aqui para melhorar a performance contábil da minha empresa, dos meus negócios? Pacta Fluxo Solution. de caixa, Pacta, né? Nós vamos falar sobre isso também. E fluxo de caixa. E aí você começa a olhar para coisas que você fala, cara, tem indicadores que eu preciso colocar na mesa aqui, porque senão não chega nessa fase de vender. Mas você não acha que exatamente esses indicadores, essas questões todas, você vê exatamente no momento em que você alcança um lugar um pouco mais privilegiado? Porque até então, meu amigo, é tudo mato, né, meu parceiro? É tudo mato, eu preciso desbravar aquilo ali, eu preciso construir, eu preciso construir riqueza. Mas qual é esse momento privilegiado? Esse é o grande ponto. Qual é esse momento? É 10 anos depois? É 1 ano depois? Não, 2, o ideal, 3, 5? Tiago, o ideal é que você já comece com tudo isso muito bem previsto, porque você vai ter um crescimento, eu nem gosto de falar sustentável, né? Porque fica parecendo que só está sustentando, né? Uhum. Mas seria isso mesmo, um crescimento sustentável. Só que, cara, existe uma urgência. E a urgência, para qualquer empresa que está nascendo agora, é falar assim, cara, precisa vender. Receita, jogar dinheiro para dentro, põe dinheiro para dentro. Joga receita, joga receita, joga receita. Depois que você tem receita, você fala, bom, agora eu preciso cuidar dessa receita e entender se essa receita, se ela está ok. Uhum. Né? Uhum. Se os dinheiros, né? Vamos imaginar vários dinheirinhos, né? Se esses dinheirinhos eles estão indo para o lugar correto. E é por isso que eu falo, não é vender 20 milhões num ano que você tem sucesso. Porque você só consegue fazer isso. Você só consegue chegar porque, espera um pouquinho, se não parar de entrar, você continuar vendendo, muito possivelmente, você não vai ter um olhar crítico para o indicador, para o KPI. Uhum. Por isso que eu falo, e escrevi no livro, está no livro, não é porque eu vendi 20 milhões no primeiro ano que eu tive sucesso. Sim. O sucesso ele vai sendo construído ao passo do momento que eu vou entendendo que essa empresa ela precisa ser gerida. Tem coisas que precisam ser tratadas ali, né, na base, que se eu não cuidar, isso vai virar um monstro ali na frente que vai me pegar pelo pé, não tem jeito. Né? Então, é isso mesmo, é exatamente isso. Agora, é importante, a famosa frase das academias, né? Sem dor, sem ganho. Sim. Sem dor, sem crescimento, não tem jeito. Não tem crescimento sem dor. Né? Mas continue, né, Carol? Porque acabou que eu então, filosofei. Mas isso é bom, você entrar nesse mérito, né? Porque não fica parecendo tudo que é muito fácil, né? Sim, cara. Fica, nossa, que história linda, que equity, história perfeita. Fez um equity do meu negócio. Né? Então, acho que... fantástico, irmão. A palavra do momento, né, meu parceiro? A palavra é linda, irmão. Fez um equity. Agora, entre a motinha preta e a venda do negócio por alguns milhões, tem uma história aí para poder contar. Sim, né? tem muito quilo de sal, velho. Não é? Quando chegou esse momento aí da possível venda para algum outro grupo, enfim, você vai contar, houve um desafio que você não estava esperando? Sim. Assim, como eu nunca tinha vendido um negócio, né? E quando você entra nessa seara de vendas e você tem que adequar o seu negócio da melhor forma possível para que a apresentação possa ser viável, para que os números possam ser avaliados. Não, para de falar bonito. Então... É para ser positivo, é isso? Na hora que o bicho pegou mesmo ali, para saber, na hora que o trem vai ou não vai. Sabe, então assim, às vezes você fala assim, poxa, é só números. Não, aí uma infinidade de outras situações que eu nem imaginava que a gente ia entrar, como processo, toda a parte de equipe. Então, fui sendo cobrado de várias informações que eu não detinha na mão, para falar a verdade. Não estava pronto. Não estava pronto. O negócio tá rodando, estamos indo, estamos crescendo. Mas justamente quando veio essa oportunidade, no primeiro momento, falo para vocês que eu falei, não, gente, obrigado, eu agradeço pelo interesse. Eu desfiz o primeiro contato. Uau.
Uau! Aí tem que ser macho, hein? Eu desfiz do primeiro Aí tem contato. que ser macho, irmão. Sem nem falar de Rapaz. valores, nem nada disso? Não, desfiz do primeiro contato. Lhe agradeço, mas acho que eu não estou no momento de venda, não. Só que isso foi interessante porque eu passei a olhar diferente. Comecei a olhar para o meu negócio e falar, cara, peraí, vamos lá, né? Mas tem alguém querendo. Tem um cheirinho de sedução aqui. Tem alguém Tem querendo um esse cheirinho de Tem negócio? alguém sedução esse querendo, e aí negócio, você né? olha para o negócio e fala, cara, entre a gente continuar investindo e continuar assinando cheque, vamos escutar essa proposta para entender se de repente faz sentido outro assinar o cheque e tudo aquilo que eu não consegui entregar por ser uma empresa regional, por ser uma empresa relativamente pequena frente a essa outra empresa, de repente eu ganho um banho de loja e eu consigo voar mais ainda. Eu consigo escalar um negócio que eu não conseguiria talvez em mais 10 anos, né? Então, hoje a empresa, hoje o Grupo 7BR faz parte hoje do Grupo Souza Lima, uma empresa com 30 anos de mercado e com quase 30 mil funcionários, com 30 mil colaboradores. A diferença é pequena, né? É titinha. A diferença é pequena, né? Mas você então, entendeu porque ele falou que era pequenininha, quando tinha 33 justamente, funcionários. entende? Quando eu falo que 33 é pouco, É pouco, você né? tá entendendo Pro agora. segmento é nada. Então, hoje, essa oportunidade que nós tivemos. E hoje eu vou conseguir escalar ainda o segmento sendo o executivo do negócio. Uau. Então, eu consigo hoje fazer entregas que eu não conseguiria fazer pela 7BR. Então, eu ganho um banho de loja, né? Tenho falado para alguns clientes. Agora, o meu cliente que já estava andando comigo, né? Estava andando num Celta, passa a andar na BMW. Show. Porque, comparando, se eu fosse comparar os dois negócios a um carro, seria isso, né? Ou senão eu poderia comparar a moto, né? De uma Titanzinha para uma Harley, né? Uma Top. Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Então, hoje eu vou conseguir entregar para o mercado um pacote de benefícios, tecnologia, gestão, know-how, inteligência, que eu não conseguiria entregar no meu negócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, nós estamos falando de uma empresa de facilities. É um nome bonito demais, né? Sim. Né? A Sete Limpeza virou agora Souza Lima, que é a maior em facilities. Não é isso que você falou? Terceira maior. Qual? Terceira maior. Terceira maior. Pensando nisso, você tem um ativo que vocês têm, que na verdade pode ser visto como um passivo. Não, é um passivo. É gente, né, irmão? É gente. Quantas pessoas, quando você assinou o contrato e pôs a mão no cheque gordo, ninguém gosta de falar, né? Mas quando você assinou o contrato, irmão, quantas pessoas você já tinha? Nós estávamos com quase 600 funcionários. Quase 600 funcionários. Era 180 antes? 33, 184 agora anos, 600. 600 em 10 anos. Certo? Cara, e tirar o peso das costas da tua folha de 600 funcionários, irmão. É um puta de um alívio. O alívio, não? Desculpa a expressão, mas é um alívio. Cara, eu vi estrelinhas, eu vi coraçõezinhos subindo. Na verdade, o peso ainda não saiu, porque a virada de chave agora é dia 1º de maio. 1º de maio. Né? Então, eu ainda tenho mais uma folha. Uau. Mais uma folha agora no 5º dia útil. De maio é a minha última folha que eu assino esse cheque. Uau! Eu não quero lembrar, não vou registrar esse dia, cara, porque não me interessa. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de assinar esse cheque por muito tempo. Claro. Né? Agora, o outro vai assinar esse cheque e a gente volta lá no propósito inicial da motinha, que é o vender. Né? Hoje eu estou indo por uma condição, eu estou me permitindo ir para uma condição de vendas, voltar a ser vendedor. Não mais por necessidade, não era necessidade, mas não. era um caminho que você tinha e tal. Então agora eu vou fazer realmente, porque aí dentro dessa jornada, né, de 18 anos, vamos assim colocar, 19 anos mais ou menos, 19, quase 20 anos, sei lá, eu sou ruim de número, gente, desculpa. Mas você vai identificando realmente o que te brilha os olhos. Você vai identificando o que te dá tesão. Eu você vi, vai tanto você é ruim de números. Eu percebi, tanto você é ruim de números. Aquele cheque mesmo. Eu percebi, tanto você é ruim de números. Então, assim, essa parte, hoje eu vou me permitir voltar a vender. Né? Vender os meus negócios, vender novas parcerias. Né? Então, hoje eu vou ter a grande oportunidade de escolher o que eu quero vender,
Já não mais por necessidade, não mais porque eu preciso dos R$5 para abastecer minha moto, mas... Que eu nem ando mais. Que eu nem ando mais, né? Tá lá, eu olho para ela, agradeço a Deus por esse momento, mas eu não quero mais andar nela, né? Nem para comprar pão. É isso aí. Quero andar em outra, né? Quero comprar uma Big Trail, alguma coisa assim nesse sentido. Aí sim. Mas a Titanzinha é só uma âncora para mim, para saber de onde eu vim. Né? Isso é muito importante para que eu não possa perder as minhas raízes nunca. Né? Porque desculpa, a pergunta, até porque acabou que a gente entrou em outro tema, mas a pergunta é o seguinte: nós temos hoje um patrocinador que é o Efrila. Esse cara, ele é uma startup aqui de Goiânia. Você já ouviu falar do Efrila já? Kevin, o Kevin tá famoso, né, amor? Tá demais. O Kevin é impressionante. Já almocei com ele já. O Efrila, ele tem essa missão de conectar o prestador de serviço, que pode ser um freelancer em alguns pontos, ou pode ser um prestador de serviço, né, tradicional, enfim, com empresas. Né? Nos últimos 4 meses, ele fez mais de 3 mil transações dentro da plataforma deles. Ele tem mais de 16 mil pessoas inscritas, mais de 16 mil freelancers, profissionais, prestadores de serviço, inscritos em mais de 4 mil empresas, atuando em mais de 4 estados hoje. Inclusive, precisamos trazer o Kevin aqui. Precisamos trazer o Kevin aqui. Para falar um pouco do business dele. Contar mais essa história. Não é fácil construir um negócio desse aí também, não. Porque é uma ponte, né? Já me enveredei nesse mundo de tecnologia, já construí aplicativo. Já foi também? Cara, já pegou gente, já fiz coisa. Qualquer um não, né, irmão? A pergunta para você é a seguinte: você acredita que nesse modelo de prestação de serviços, nesse modelo de contratação, você acredita que isso, por exemplo, para a Setlink, que hoje é Souza Lima, enfim, você acredita que esse é um modelo que pode realmente funcionar, né? Você já falou que já sentou, muito possivelmente você já quis saber mais desse negócio, como é que funciona. É uma dor do mercado mesmo, né? Às vezes o cara está lá, você tem que colocar o funcionário num condomínio, que, enfim, e da noite pro dia ele fala que não vai, você tem que resolver a sua vida da noite pro dia. É uma dor? No caso da Facilities, a gente tem um quadro de reserva técnica, né? Mas constantemente nós somos surpreendidos aí, mesmo com a reserva técnica, às vezes a gente não consegue atender toda a demanda por questões de falta. Então, quando eu tive a oportunidade de sentar com o Kevin e para conhecer um pouco mais sobre a Freela, eu achei assim, realmente uma pegada muito interessante, muito inteligente. Né? Eu acho que é uma startup que tem muito para crescer, porque realmente você falou, é uma dor. Hoje contratação é uma dor. Né? Eu estava ontem com o pessoal de uma outra startup voltada para a parte de recrutamento e seleção com inteligência artificial embarcada, voltado para o segmento de vendas, né? Que hoje é um dos grandes gaps aí no mercado. Então o Efrila hoje, ele realmente consegue atuar e ajudar qualquer segmento, independente do porte. Né? Então, eu aposto muito nesse não estou aqui fazendo propaganda para o Efrila, mas eu conheci o Efrila, conheci o Kevin, e eu achei que realmente faz total sentido. E nós, no Grupo 7BR, nós utilizamos o Efrila. Porque você tem outras demandas, né? Tem outras demandas. Então, nós hoje utilizamos o Efrila. Né? E ele nos atendeu de forma muito, muito bem. Te traz o quê? Facilidade? Te traz segurança? Te traz facilidade, agilidade, clareza no processo. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente coloca o escopo, né, faz esse briefing dessa vaga, a pessoa lê, a pessoa que quer. Quero isso, beleza. Então, há uma certa seleção natural. A pessoa ela não vai para aquilo que ela não quer. Né? Porque tem várias fome com a vontade de comer. É a fome com a vontade de comer. Então, isso é muito legal. O sistema de pagamento deles é muito legal. Né? Essa questão do check-in da saída, para que realmente o dinheiro possa cair na conta desse prestador de serviço, desse freelance. Né? Ele usa mesmo. Você o homem usa mesmo. Ele usa mesmo. Agora você. Não, eu tô o garoto propaganda da Freela. Eu tô impressionado. Faz o Pix, Kevin. Faz o Pix aí, Kevin. Ajuda nós. Então, realmente, é um sistema hoje que com certeza vai continuar dentro do desenvolvimento. Quando a gente fala aí... Facilita para o prestador de serviço lá na ponta. Poxa vida. Eu te perguntei isso porque nós temos um outro patrocinador que eu também queria falar dele aqui agora, importante. E eu queria que, com a tua visão, você teve vários negócios. Indústria, continua tendo, atua direto no comércio, na representação, na prestação de serviço, segmento de limpeza e tantos outros. Então, talvez você consiga fazer esse equilíbrio.
Por exemplo, nós temos o Efrila aqui, que lida com essa coisa de colocar o prestador de serviço rápido, freelance e tal. E do outro lado nós temos a Coca-Cola, que é um patrocinador nosso também. Sim. Cara, aí Coca-Cola, nós estamos falando de uma indústria, cara, uma multinacional, com segredo industrial, que depende, cara, piamente ali do profissional que tem, sabe, que tá ali na linha de produção. A gente sabe que cada dia que passa vai inserindo muita tecnologia dentro de uma fábrica, né? Sim. E aí, ou seja, esse profissional ele ainda fica mais especializado, mais requisitado. Cara, qual é a diferença na sua visão, do segmento de prestação de serviço, né? Como você tem lá, teve a Sete Limpe, agora a Souza Lima, por exemplo, para uma Coca-Cola, que tem toda essa preocupação em, cara, manter uma marca centenária, que tudo que faz acaba virando notícia, né? As pessoas conhecem de ver a cor, não é mais o vermelho, é o vermelho da Coca-Cola, né? O logotipo, se você pegar qualquer letra dessa separada, você remete, eu estou falando aqui de coisas do marketing, né? Até mais a praia do Robledão aqui, da publicidade, mas, cara, qualquer parte dessa marca que você pegar, você sabe que é a marca dos caras. O produto, você pode consumir de olho fechado, você sabe diferenciar claramente do segundo, do terceiro, do quarto colocado. Então, ou seja, qual é a importância e como é que toca um negócio, e aí falando de gente, falando de operação, né, de uma indústria, qual é essa diferença de uma indústria para uma prestação de serviço, né, pegando aí o case do nosso patrocinador, Coca-Cola. Para falar de Coca, eu acho que assim, né? Dá até vontade agora, eu acho, né? Que eu nem se tivesse, a gente até tomaria. Uma é Coca, fácil, uma né? Coca Zero seria legal, já que estão patrocinando, né? Então, assim, mas eu acho que falar de Coca, eu acho que eu nem falaria dessa parte, Thiago. Porque, assim, o que me encanta particularmente na Coca foi o que eles conseguiram fazer voltado para a parte de marketing. Né? A Coca hoje ela é totalmente emocional. Então eles conseguiram construir uma marca que é emocional. Apelo. É um apelo. A Coca ela faz parte, né? Então ela faz parte do almoço de domingo. Ela tá no lar, tá na família. Isso. Né? Eles conseguiram fazer um negócio, cara, que Natal. Cara, Natal. Você entende? É difícil você não fazer uma reunião e não ter uma Coca. Então é quase impossível. Tipo, como? É isso aí. Então, o que eles conseguiram fazer com o público consumidor, com certeza, né, dentro eu não conheço a Coca por dentro, eu já forneci para a Coca, né, para algumas empresas que representam a Coca, como o Zé Alves, Brasal, né, mas a Coca em si, ela conseguiu fazer o que as marcas sonham. Né? No entanto, a marca Coca-Cola vale mais do que todo o ativo que ela tem hoje. Né? Com todas as indústrias, plantas, isso, a marca vale muito mais do que isso. Né? Só se o Google estiver errado, porque dentro daquilo que eu venho estudando no mercado, realmente vale. Então, o que a Coca fez é o sonho de qualquer um. Se eu conseguir fazer isso com a Sete Limpe hoje, que é a nossa distribuidora de produto de limpeza, criar esse apelo emocional, e quando eu for limpar a minha casa, eu lembrar em Sete Limpe, quando eu for para o churrasco, eu lembrar TFT, quando eu for receber os meus amigos em casa, eu lembrar de TFT defumados, poxa, é o sonho. Então, quando você olha para o seu negócio, né, consequentemente, você vai esbarrar onde? Você vai esbarrar num case. Tanto que é legal você falar, porque toda vez que você fala de uma coisa de muita qualidade ou de baixa qualidade, você fala assim, não é aquela Coca-Cola toda, justamente. Né? Mas, não é verdade? Justamente, não é aquela quando você é uma coisa muito exclusiva, a última Coca-Cola do deserto. Boa. Não é a última água do deserto, não, né? é a última Coca-Cola do deserto. É isso né? aí. Então, o falar de Coca, e isso com certeza está dentro da cultura dos colaboradores. Né? Então, eu acho que essa questão do gerir, ela, mais do que gerir, eles conseguiram fazer com que a marca impacte tanto o consumidor final, com certeza esse aculturamento dentro da própria unidade, das unidades. É isso aí. Você tem alguma coisa para falar sobre marca, publicidade, Coca-Cola, o que ele fez, ou você já está satisfeito com esse tema todo nosso aqui? Não, tá muito bom, cara. Inclusive, eu acho fantástico isso, mas eu queria aprendendo perguntar, com a gente, né? era outra coisa. É lógico, eu sento aqui, eu estou sempre aprendendo. Mas é o político, né? Misericórdia. Aprendendo com político. Alguém. Mas a tua marca pessoal, quanto ela impacta nas marcas das suas empresas hoje, Ricardo? Hoje a minha marca pessoal está muito mais atrelado ao negócio que foi vendido, né, que é o Grupo 7BR, que é realmente a terceirização de mão de obra. Na Sete Limpe, a minha marca pessoal ela não reflete muito. Eu tenho um sócio
que aí sim a marca dele reflete muito mais do que a minha, porque ele é o sócio que está à frente da operação, ele é a cara do negócio. Eu sou esse sócio investidor, um sócio que faz todo o apoio administrativo, mas a cara do negócio já não sou eu, né? Então, a TFT também, eu entrei nessa sociedade, mas também eu não sou a cara do negócio, né? Então, meus sócios que são a cara do negócio, que começaram esse sonho há algum tempo atrás. Então, realmente, a minha marca pessoal está atrelada na empresa que foi vendida. Eu acho que, por isso, talvez eu cheguei a ter essa oportunidade de venda, porque a minha marca pessoal estava totalmente atrelada a ela. Quando você falava em prática ali, né, Grupo 7BR, falava-se de Ricardo, e vice-versa. No entanto, a minha marca lá está marcada até hoje no celular do Thiago como Ricardo Prática. É isso aí. E dentro da sua marca pessoal mesmo, que, né, foi junto com essa empresa, né, com a 7BR, né, dentro da sua marca, o que não podia faltar? Que atributo que não podia faltar? Pensou em uma determinada palavra, tinha que estar associado à tua marca. O que era isso? Sinal da cruz e pau na máquina. Sinal da cruz e pau na Cara, máquina. todo mundo me conhece como um cara extremamente proativo, dinâmico, sem tempo ruim. Se eu precisar descarregar um caminhão agora, para mim eu estou pronto. Agora. Então eu sou um cara pronto. Eu sou um cara pronto. Estou pronto. Quando o Thiago me chamou, me convidou, né? Ele falou, vou para uma chácara comemorar o aniversário de um amigo, um grande amigo. Inclusive nós estamos convidados. Tá, e ele pegou e falou assim, poxa, tu vai fazer sábado à tarde? Eu falei, cara, depende de você me falar. Assim, minha pressa pode estar muita ou pode estar pouca. Né? Aí depende do que tu falar. Aí que ele falou, eu falei, poxa, até que eu não tô com tanta pressa assim, dá para ir um pouquinho mais tarde. Então é justamente isso. Então eu sou um cara pronto. Eu não tenho tempo ruim. Tem uma frase que a gente fala assim, virado no giraia. Tô no 12. É isso aí. Vambora. Então hoje a minha marca está associada a isso. E isso me traz negócios. Ricardo, cara, você é um cara que se comunica bem, que se coloca bem, que se porta bem. Isso está muito ligado à sua habilidade de vendas, com certeza. Habilidade em gerir, né? Porque gerir também você precisa comunicar, fazer-se entendido o tempo todo. Mas, cara, a gente sabe que essa é uma grande dificuldade. E aí, do mercado como um todo. E pensando nos tempos atuais, né, um vendedor hoje, ele estende seu portfólio, às vezes, hoje é digital. Eu vou dar um exemplo. Cara, nas minhas empresas, eu não tenho um cartão de visita. Não tenho cartão de visita impresso. Não tem catálogo. Faltou dinheiro? O que é? Não precisa, né? Porque eu sou um cara digital, não precisa, né? É Mas não é isso. Mas é um pouco disso mesmo. A gente acabou criando um negócio que se comunica digitalmente. Sim. É claro que tem particularidades, tem negócios que precisam, enfim, mas a gente nossos negócios hoje não tem uma mala direta, não tem um impresso, não tem um catálogo, não tem um cartão de visitas. A gente é extremamente digital e o digital vem cada vez mais fazendo parte daquilo que nós somos. Sim. Logo, a habilidade de comunicação, de se expressar bem, de se comunicar bem nos meios digitais, né? Fazer isso que você está fazendo aqui hoje. Você não é um especialista em podcast. Quantos podcasts você já participou? Com esse? Com esse um. Tá vendo? E a gente vai super bem. Ou seja, existe uma necessidade do empreendedor de sucesso, do bom vendedor, de ser um bom comunicador. Sim. E um dos nossos patrocinadores também é a Vox2U. Vox2U é uma escola de oratória e de comunicação de excelência hoje no Brasil. Tem mais de 150 unidades espalhadas em todo o Brasil. Em Goiânia, começou com a unidade Marista, agora já está indo para a unidade Flamboyant, que está ali no Metropolitan. Está indo também para a unidade aquela unidade do shopping ali da Ricardo Paranhos. Ricardo Paranhos não, rapaz. República do Líbano. Lá, enfim, não lembro o nome. Mas, enfim, vão ser 3 unidades em Goiânia. E aí você imagina, cara, uma escola de oratória, que tamanho de necessidade é essa de ter 3 escolas dentro de uma cidade como Goiânia, que não é uma das maiores capitais do país, na verdade, está entre aí as médias capitais, talvez, pegando aqui. E aí você pensa, né? Cara, e aí você vê um business como esse da Vox2U, só quem fez sabe como os caras preparam realmente o mercado, como eles preparam realmente as pessoas para se comunicar e expressar melhor. Na sua visão,
O quanto é importante, o quanto fez diferença nesse processo de equity seu, que eu estou chamando assim realmente, esse processo de construir um negócio totalmente do zero, sair de uma empresa com 33 funcionários, vender uma empresa com 600 funcionários para um grande grupo, sendo uma empresa saudável com 600. Quer dizer, o quanto foi necessário essa parte sua da comunicação, quanto você acha que isso faz sentido realmente? Eu acho que, na verdade, faz todo sentido. Por quê? Porque é uma questão de evolução, né? Quando você fala da Vox2U, eu pretendo me matricular lá. Rapaz, o Vox2U, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo que passa aqui ou fez ou vai fazer. Cara, esse patrocínio tá barato demais. Eu pretendo... Nós temos que renegociar esse negócio. Samara, faz o favor, anota aí para nós, por favor, Samara, porque não faz sentido não, viu? Eu pretendo me matricular lá. Como você falou, me estresso bem, eu tenho uma boa dicção, minha oratória, mas sempre pode melhorar. Né? Então, acho que a questão é o seguinte, não é onde eu estou, Onde eu quero chegar é também, onde eu né? quero chegar e como eu vou chegar, né? E é um processo de evolução constante. Na minha vida, nessa trajetória que você fala, é uma trajetória de evolução. A própria evolução, você era um cara de direito, Sim. né? Fazia ali no ramo do direito. Cara, para ser um vendedor, você precisa se readequar totalmente. Sim. Inclusive o seu português, né? É o que a gente falou, o juridiquês, ele nunca vai sair, sempre vai ter um termo ou outro, mas você precisa adequar essa comunicação também, né? Então, acho que essa é um processo de evolução. Né? Independente de onde você quer chegar, é um processo de evolução em tudo. Né? Em inteligência emocional, em uma infinidade de coisas. Né? Então, eu fiz uma infinidade de cursos. Né? Minha esposa também sempre gostou de fazer bastante. Ela chegava em casa e falava, poxa, fiz um curso tal, falei, me matricula. Se é bom, eu quero estar Cara, dentro. se é bom, eu quero. É isso aí. Porque é um processo de evolução. Então, quando você fala da Vox, por mais que eu possa ter essa habilidade natural, né? Tenho certeza que eu tenho possibilidade de melhoria. Tenho certeza que lá eu vou aprender novas técnicas e eu vou, talvez no segundo podcast, poder apresentar essas novas técnicas de forma diferente. Claro. Né? Então, isso é questão de evolução. Né? É não estar estagnado no mesmo local. Evoluir. Eu estou num novo projeto agora que eu nunca pensei que estaria nesse projeto voltado para esse mundo de tributário. Legal. Por mais que eu tenha minha formação em direito, que eu esteja lá o direito tributário, mas eu entrei nesse projeto tributário. Isso junto com a Pacta. Junto com a Pacta, né? E eu cheguei lá em casa ontem e falei, cara, 6 meses eu tô dando aula dessa porra. É isso aí. Então eu vou aprender Só me tudo. dá esse prazo. Só me dá esse prazo que eu vou atrás. Então, justamente, eu vou atrás. Eu escrevi um bilhetinho com 5 anos, realizei com 40. Cara, vender esse negócio vai ser difícil não, velho? Vai ser tranquilo. Vai ser fácil, pô. Então é isso, sabe? É você não se posicionar na condição de status quo e falar, pô, eu estou bem. Pô, tá bem nada. Então é uma questão de evolução, é aprender, estar disposto a aprender e sempre sabendo que você não sabe de porra nenhuma. É isso aí. Né? Então, eu vou ser um aluno lá e com certeza da próxima vez, ou qualquer outro momento que eu tiver a oportunidade de estar falando, com certeza eu vou utilizar boas técnicas de lá, então tá tudo certo. E você, meu amigo e minha amiga, que precisa se comunicar melhor, fazer essa oratória maravilhosa, você pode procurar uma Vox2U perto de você. São quantas franquias? Mais de 150 lojas, 3 em Goiânia. 150 lojas próximas a você. Procura lá, tá? Dá um Vox2U lá, dá um Google lá que você vai achar muita coisa boa. Não é só para palestrar não, viu, gente? É para melhorar a oratória, a forma de você falar, a forma de você se vender. É isso aí. Beleza? Ô, Bledo, você já fez serviço de locução, meu amigo? Oi? Já foi locutor também? Já, cara, já fui. Eu já fiz muita coisa de locução, Thiago. É? Muita coisa, cara. Mas ganhou dinheiro muita com coisa isso? mesmo. Ou foi Não igual ganhei aqui, dinheiro, só- graças só a na Deus. alegria? Fiz bastante dinheiro com isso. Fiz bastante dinheiro. Parte de documentário, fiz muito documentário. Fiz muito também parte institucional. Tá? Então, eu já tive produtora. Então, assim, isso é um passado... É um passado que eu me orgulho muito, sabe? Ou Me orgulho seja, bastante. a oratória é algo para você Literalmente também natural. Fundamental. Fundamental. Robledo não fez Vox2U, mas está matriculado. Eu tô papai. falando. Eu não fiz ainda, né? Mas eu fiz outros treinamentos, né? Exatamente com esse objetivo, né? Ricardo, estamos chegando ao fim, meu irmão. Que bom. Estamos chegando ao fim. E a pergunta que fica para você:
Qual é o segredo do milhão? Qual é o segredo? É diferente daquela turma que fala que vai te ensinar a ganhar 1 milhão e nunca ganhou 1 milhão. Ricardo por Ricardo, só faltou falar isso. O segredo do milhão é você ter a capacidade... O nome do nosso podcast que vai ser da motinha ao milhão, que você falou, né? Da Titã ao milhão. Da Titã ao milhão. Essa questão é você estar sempre pronto a se autodesenvolver, estar sempre pronto a buscar novos momentos na sua vida. É a capacidade, cara, literalmente de resiliência, sabe? É de tomar a pancada, viva o teu luto, no máximo em 5 minutos, levanta e faz sinal da cruz, pau na máquina de novo. Então, acho que o segredo, assim, não sei se funciona para todos, mas para mim é não desistir nunca, cara. Não desistir nunca, saber que Deus tem o melhor para mim, tomar posse de tudo isso, né? Eu sempre falei, onde se fecha uma porta, Deus abre 2 janelas. Eu confio nisso plenamente na minha vida, sempre confiei. Então, e eu vejo isso dentro da minha trajetória. Eu nunca dei um passo para trás. Posso ter ficado um pouco estagnado em determinados negócios, mas Deus nunca me permitiu dar um passo para trás. Sempre foi para frente. Né? Às vezes ele me segura um pouquinho, talvez porque às vezes eu preciso daquele momento, mas sempre ele está me elevando para frente. Então, essa questão, a minha fé, a minha condição espiritual, isso sempre me ajudou. Né? Então, essa crença que eu tenho, né? Primeiramente em Deus, e essa crença que eu tenho em mim, que eu sou capaz de fazer qualquer porra, qualquer coisa, e eu estou sempre pronto para isso, eu acho que isso me permitiu sair dessa motinha e chegar no momento que eu estou vivendo agora e me dando a grande oportunidade de só vender agora. Fantástico, irmão. Fantástico. Parabéns, Boa, parabéns. Obrigado mais uma vez pela tua Agradeço. presença. Obrigado por compartilhar a tua história. Você vem depois que você tiver matriculado na Vox to You, por favor. Sim. Em outro momento. Acho que da minha história, Thiago, a gente pode fazer 50 podcasts, porque aqui eu não falei histórias, os percalços, né? Então, tem muita... Tem 10 anos de história, né, irmão? Não, só nessa, né? Só nessa. Então, tem muitos percalços, né, que dá pra gente poder falar, que falaria mais 1 hora. Tô assustado, pô, já tem 1h30 que nós estamos falando. 1h30, acho que já passou. Não Até passou mais. Tem mais que Até isso. mais que isso. Inclusive você, meu amigo, minha amiga, que precisa fazer, precisa colocar um podcast ou colocar produção audiovisual dentro do teu negócio, aproveita aqui, ó, do nosso grande parceiro aqui, que é o Galpão, né? Gente, profissionais incríveis que te recebem verdadeiramente de uma forma muito profissional e te colocam, né, nessa trilha que você precisa para fazer a coisa certa. Na verdade, era aqui que eu tinha que falar, né? Para essa câmera aqui, né? Eu estou olhando para aquela, mas é para essa daqui. Então, Galpão aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo. O contato está aí no link, né? O contato vai estar aqui na descrição. Beleza? É isso aí. Faz contato com a turma. Tranquilo. Vamos que vamos, turma! Obrigado, um abraço, gente. Até o próximo episódio. Falou, meu povo. Tchau, Até mundo mais, e região. gente.